Olá, meu nome é Tayane Rabelo de Carvalho, eu sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e esse é um trabalho de fundamentação científica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cicatrizes de acne e as suas intervenções. As cicatrizes de acne são uma complicação comum da acne vulgar, aquela popularmente conhecida como espinha, e que pode afetar a autoestima e o bem-estar dos indivíduos. Essas cicatrizes podem ser atróficas, quando elas são caracterizadas por depressões na pele, ou hipertróficas, quando elas são um pouco mais elevadas, e elas frequentemente demandam de algum tratamento dermatológico. Apesar da grande variedade de intervenções disponíveis atualmente, como laser, peeling químico, preenchimento, ainda tem muitas incertezas sobre quais são as mais eficazes e seguras. Dessa forma, elaborou-se a pergunta clínica: quais tratamentos são mais eficazes para melhorar as cicatrizes causadas pela acne? Assim, foi selecionado esse estudo da Cochrane Library, denominado Intervenções para Cicatrizes de Acne, revisão. Assim, selecionou-se o PICO. Os participantes são os pacientes com cicatrizes de acne, independente da idade e do sexo. A intervenção seria o laser fracionado, laser não fracionado não ablativo, radiofrequência, peeling químico, agulhamento e preenchimentos injetáveis. Na comparação, utilizou-se do placebo e das outras intervenções ativas. E no desfecho, foi avaliado a melhoria da cicatriz e dos eventos adversos. O objetivo da revisão é avaliar os efeitos das intervenções no tratamento das cicatrizes de acne. Com relação à metodologia, os tipos de estudos selecionados foram ensaios clínicos randomizados que alocaram participantes para qualquer intervenção ativa ou alguma combinação entre elas para tratar as cicatrizes de acne. Dessa forma, incluíram 24 ensaios clínicos randomizados com 789 participantes. Dentre esses, incluíram pessoas de ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos que foram diagnosticados com tendo cicatrizes de acne atróficas ou hipertróficas. Na intervenção, comparou-se essas próprias intervenções versus alguma intervenção ativa, placebo ou nenhum tratamento. Nos resultados primários, avaliou-se a melhoria da cicatriz relatada pelo participante e efeitos adversos sérios o suficiente para terem causado sua retirada do estudo. Nos métodos de busca, utilizou-se as bases de dados Medline, Embase, Lilacs, Cochrane Skin Group e a Central na Cochrane Library. Aqui, nós temos um fluxograma Prisma. Ele tem como objetivo descrever o processo de seleção dos estudos incluídos na revisão sistemática. Dessa forma, é possível perceber que foram encontrados 288 registros no total. Desses, 211 foram encontrados por meio de buscas nas bases de dados, e 77 foram encontrados por outras fontes. Após remover os estudos duplicados, restaram 216 artigos. Os pesquisadores analisaram esses 216 títulos e 158 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Dos 58 estudos selecionados para leitura, 23 foram excluídos. 11 deles não realizaram alocação aleatória dos participantes, 9 avaliaram apenas a eficácia de uma única intervenção, 2 estudos tinham problemas relacionados aos participantes, um estudo focou na profundidade da penetração da intervenção e não na eficácia das cicatrizes. 9 estudos ainda estão aguardando classificação porque não tinham informações suficientes para avaliar o risco de viés. 2 estudos ainda estão em andamento e não puderam ser incluídos. Após realizar esses critérios de exclusão, restaram 24 ensaios clínicos randomizados que foram incluídos na síntese qualitativa. E nenhum estudo foi incluído na síntese quantitativa, que seria a meta-análise, porque os dados não eram homogêneos o suficiente para combinar os resultados. E em muitas comparações, utilizou-se apenas um estudo. Aqui nós temos a análise do risco de viés, que é utilizada para analisar a qualidade metodológica dos estudos que foram incluídos na revisão sistemática. Ele vai analisar a probabilidade de que possam ter existido alguns erros que tenham influenciado os resultados de uma pesquisa. Dessa forma, ele é dividido em 3 categorias, que seria o baixo risco, em verde, um risco pouco incerto de viés, em amarelo, e um alto risco de viés, que seria a corzinha vermelha. Assim, esse viés pode ocorrer em qualquer etapa da pesquisa, desde a seleção dos participantes até a análise dos dados. Nesse gráfico, nós podemos perceber que o viés de cegamento de participantes e de equipe, que seria o viés de desempenho, ele representa uma alta porcentagem de alto risco, o que pode comprometer a confiabilidade dos resultados. É possível perceber também que no viés de ocultação da alocação, que também representa um viés de seleção, o risco pouco claro de viés também apresenta uma alta porcentagem, também comprometendo a qualidade de evidência do estudo, que nós vamos ver mais para frente. Nesse próximo gráfico, nós podemos ver os 24 ensaios clínicos e de que forma o risco de viés ocorre em cada um deles.
É possível perceber também que não existe nenhum ensaio em que o risco de viés seja baixo em todas as categorias. Pelo menos algum risco de viés incerto ocorre em cada um deles. E aqui dá para perceber também que ocorreu a ocultação da alocação, um risco incerto em 15 estudos, porque não houve informações claras sobre a ocultação da alocação, e um alto risco em 17 ensaios com relação ao cegamento dos participantes e da equipe, e um alto risco em 14 ensaios no cegamento dos participantes, no viés de detecção. Isso ocorreu muito provavelmente porque não houve o cegamento dos participantes da equipe no momento de receber a intervenção, então eles provavelmente sabiam qual a intervenção que estava sendo realizada, ou esse cegamento não foi feito de maneira adequada. Bom, com relação ao grade, o grade é um sistema usado para avaliar a qualidade das evidências e classificar a força das recomendações nas revisões sistemáticas. Ele ajuda a entender quão confiáveis são os resultados encontrados nos estudos. Dessa forma, ele considera 5 categorias: o risco de viés, a inconsistência, a indireção, a imprecisão e o viés de publicação. E após analisar esses 5 tópicos, a qualidade de evidência do estudo é classificada em alta, moderada, baixa ou muito baixa. Quando o nível de evidência é alto, significa que tem uma forte confiança de que aquele resultado encontrado nas comparações dos desfechos seja muito próximo daquele estimado. E quando o nível de evidência é muito baixo, a confiança na estimativa do efeito é muito limitada, o que compromete a confiabilidade dos estudos. Em cada um desses gráficos, comparou-se diferentes intervenções. Então, no primeiro, comparando o laser fracionado com o não fracionado não ablativo, nesses todos os desfechos de melhoria da cicatriz, eventos adversos, melhoria da cicatriz aqui na outra comparação entre laser fracionado e radiofrequência, é possível perceber que a qualidade de evidência foi muito baixa em todos eles. E nós vamos analisar o porquê disso acontecer. No próximo também, comparando essas diferentes intervenções entre o laser fracionado versus o peeling químico combinado mais agulhamento e o peeling químico versus agulhamento. Também apresentou uma qualidade de evidência muito baixa. E qualidade baixa aqui nos eventos adversos, comparando o peeling químico versus agulhamento. Por fim, aqui, comparando os preenchimentos injetáveis versus o placebo nenhum tratamento, você pode perceber que na satisfação dos participantes e na melhoria da cicatriz, apresentou uma qualidade de evidência moderada, enquanto em relação aos eventos adversos, apresentou uma qualidade de evidência baixa. Essa qualidade de evidência reduzida é possível de acontecer por alguns motivos. No caso dessa revisão, ocorreu devido a uma ocultação de alocação pouco clara, a um alto risco no cegamento dos participantes, como foi relatado, e a uma imprecisão muito forte. Essa imprecisão ocorreu devido a alguns fatores, como o número limitado de ensaios clínicos, intervalos de confiança muito amplos, tamanho de amostra muito pequena em relação ao necessário, e o intervalo de confiança que cruzou o valor de 1. E quando esse intervalo de confiança cruza o valor de 1, o resultado não tem muita diferença estatística, o que compromete também a análise dos resultados para comparar diferentes intervenções. Bom, agora nós vamos analisar os resultados. Comparando-se o laser fracionado versus não fracionado não ablativo, foi evidente que o laser fracionado foi mais eficaz na melhoria da cicatriz, porque, conforme visto aqui no gráfico, o risco relativo foi de 4 na melhoria relatada pelo participante e de 3 na melhoria relatada pelo investigador. E esse intervalo de confiança não cruza o valor do 1, então o resultado tem relevância estatística. Já com relação ao risco de queimaduras entre os dois grupos, os resultados foram semelhantes, já que o risco relativo é de 1. E o laser fracionado pode estar associado a um menor risco de hiperpigmentação, mas o resultado tem baixa relevância estatística devido ao fato de que o intervalo de confiança ele cruza o valor do 1. E quando cruza o valor do 1, o resultado não tem diferença estatística, como foi dito. Comparando-se o laser fracionado versus a radiofrequência, também tem pouco ou nenhuma diferença entre as intervenções, em termos de melhoria da cicatriz, visto que o intervalo de confiança ele cruza o valor do 1. E nesse desfecho não foram avaliados os efeitos adversos. Com relação ao laser fracionado versus o peeling químico combinado mais agulhamento, os resultados também são semelhantes entre as intervenções em termos de melhoria da cicatriz, porque o risco relativo é de 1, mas também o intervalo de confiança, ele cruzando o valor do 1, esse resultado não tem diferença estatística. E também não tem diferença estatística no risco de efeitos adversos entre as intervenções, devido ao fato do risco relativo também ser de 1 e o intervalo de confiança cruzar o valor do 1. Com relação ao peeling químico versus agulhamento, é possível perceber que tanto na melhoria da cicatriz quanto nos eventos adversos na satisfação dos participantes, não tem diferença estatística nesses valores. Também porque esse intervalo de confiança cruzando o valor do 1 não tem uma relevância estatística significativa para que haja algum desfecho favorável.
E o tempo de recuperação foi maior no grupo que recebeu o peeling químico, devido ao fato do risco relativo ser no valor de 5,9 e o intervalo de confiança não cruzar o valor do 1. Comparando os preenchimentos injetáveis versus o placebo em nenhum tratamento, os preenchimentos injetáveis foram mais eficazes na melhoria das cicatrizes, como é possível ver no gráfico. Então, o risco relativo foi de 1,84 na melhoria relatada pelos participantes e de 1,57 com relação ao relato pelos investigadores. E o intervalo de confiança não cruzou o valor do 1, o que promove ali um resultado estatisticamente significativo. E com relação aos preenchimentos injetáveis, eles aumentaram a satisfação dos participantes em relação ao tratamento das cicatrizes, visto que o risco relativo foi de 1,63 e o intervalo de confiança não cruzou o valor do 1. E com relação aos eventos adversos, não houve diferença estatística entre as intervenções, porque esse intervalo de confiança cruzou o valor do 1. Bom, com relação às considerações finais, é importante destacar alguns pontos que merecem atenção. Esse estudo apresentou poucos estudos incluídos. Os intervalos de confiança foram muito amplos, os tamanhos amostrais muito pequenos, teve muitos estudos com risco pouco claro ou alto de viés e uma heterogeneidade nos desfechos avaliados. E isso promove algumas consequências. A partir dos poucos estudos incluídos, tem uma evidência limitada, o que reduz a confiabilidade dos resultados. Os intervalos de confiança muito amplos promovem resultados imprecisos que dificultam conclusões sobre a efetividade dessas intervenções, juntamente com o fato de terem tamanhos amostrais muito pequenos com relação ao que seria necessário. O alto risco de viés e o risco pouco claro de viés também promovem uma evidência limitada, que reduz a confiabilidade. E a heterogeneidade nos desfechos avaliados promove uma dificuldade de comparação e síntese dos resultados. Isso ocorre porque o estudo comparou-se muitas intervenções diferentes e desfechos muito diferentes também. Logo, tem uma dificuldade de comparar todos esses dados para criar uma meta-análise. Dessa forma, é evidente que são necessários mais estudos, bem mais desenhados com relação a essa temática, com amostras maiores e metodologias mais padronizadas. Dessa forma, possa garantir uma maior confiabilidade dos resultados e um melhor embasamento para a prática clínica. Obrigada!